Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Leandro Donato, sou fotógrafo há mais de 20 anos e esse é o canal Que Tal Falar de Foto. Hoje eu trouxe um assunto super legal para vocês, que é um assunto que vai mudar a sua fotografia. Então, se você é básico, está iniciando na fotografia, fica aqui com a gente porque esse tópico é bem bacana. E aí, pessoal, vamos lá? Então é assim, você tem aí na sua casa uma câmera fotográfica, como já havia falado, ou tem um celular que faz o desfoque do fundo, você vai entender agora como fazer com que essas fotos fiquem mais criativas, deixando esse fundo um pouquinho mais borrado, ou, se você preferir, não deixando ele borrado, tá? Essa decisão é sua, não é uma decisão do seu equipamento ou do seu celular. Legal? Então, vamos entender esse processo a partir de agora com esse próximo slide que eu vou mostrar. Antes de tudo isso, a gente precisa entender sobre abertura ou diafragma, né? O pessoal costuma dizer abertura, mas o ideal seria você dizer diafragma. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho em uma lente, vou pegar ela aqui agora, já vou mostrar para vocês. Essa aqui é a lente que eu utilizo, tá? Este buraquinho que a gente está vendo aí no meio, ele é o diafragma. Então ele fica bem aqui no meio da lente. Cadê? Bem aqui no meio da lente. E esses números, eles estão aqui, nesta parte, tá? Então a gente tem aqui o 2 nessa lente no caso, né? A gente tem uma lente Fuji. Tem o 2, 2, 8, 4, 5, 6, 16, 11, 16 e o automático, que é a função que a grande maioria acaba usando às vezes. Beleza? Então vamos lá que eu vou explicar agora aqui neste próximo slide para vocês a abertura diafragma, tá? Então assim, teoricamente seria assim, quanto maior for essa abertura ou esse diafragma, como a gente está vendo aqui, 1.4, f2, f2.8, f4, 5.6, 8, 11, 16, 22 e assim sucessivamente até 32 normalmente. Então, quanto maior for esta abertura, maior será a passagem à entrada de luz e maior será o fundo desfocado. Então, a profundidade de campo, ela funciona dessa maneira. A gente tem a profundidade de campo como um dos fatores em que a gente consegue focar e desfocar o fundo das imagens. Então, essa é a principal característica quando a gente fala de profundidade de campo. É o foco no elemento que a gente quer focar ou deixar tudo ou não focado. Então, vocês vão entender isso nas próximas imagens aqui, que eu vou colocar para vocês. E é bem interessante porque vai ficar claro. Aqui eu tenho um exemplo, olha só esse exemplo que legal. A gente tem aqui um F11, tá? Essa primeira imagem que vocês estão vendo do lado esquerdo, as duas lentes são iguais e a primeira imagem ela está sendo feita com F11. Só para vocês relembrarem, eu vou colocar aqui, né, a imagem novamente para vocês das aberturas do diafragma. Tá vendo que o F11 ele é bem pequenininho? Então, esse pequenininho é o que faz toda a diferença para que a imagem fique focada. Então a gente está vendo lá F11, né? E a imagem está praticamente quase toda focada, que é essa imagem que vocês estão vendo agora. Por outro lado, quando a gente utiliza o F2.8, é uma abertura muito maior e passa muito mais luz. E essa entrada de luz é que vai fazer com que essa profundidade de campo, né, esse desfoque que vocês estão vendo, que é essa imagem que vai, né, para frente e você acaba focando um primeiro plano e desfocando o fundo. Então, é essa a diferença na hora de você escolher um ou outro no diafragma da sua câmera, né? Na hora de fotografar, você pode colocar isso como uma prioridade na sua fotografia. E por que usar um ou usar outro? E agora eu vou mostrar para vocês também a respeito disso. Deixa eu só trocar aqui os meus slides. Vamos dar uma olhada aqui nessa próxima imagem que eu separei para vocês, que é essa agora que está entrando aí. Então a gente tem aqui dois exemplos de fundos, né? Um fundo mais nítido
que é essa foto da esquerda, onde a gente está usando uma lente 18 mm, que é uma grande angular, e um f8. Então a gente acaba tendo uma profundidade de campo muito grande. Então a gente tem o foco do começo até o final. E do outro lado direito, a gente tem uma outra lente, que é uma lente 56, com uma abertura 1.8, onde a imagem foca no primeiro plano e acaba desfocando o restante da imagem. Então, quando utilizar um tipo de abertura ou outro tipo de abertura? Na prática, eu vou mostrar como eu faço isso no meu trabalho. Então, quando eu quero mostrar fotos, vou passar aqui os slides para vocês verem. Quando eu quero mostrar fotos onde eu preciso de nitidez, preciso de contexto, eu preciso de história, eu preciso que todas as pessoas estejam em foco, que elas fazem parte dessa história, eu utilizo um diafragma mais fechado. Ou seja, com mais nitidez em todos os planos, camada por camada, história por história. Então é isso que vai fazer a grande diferença no final das suas imagens. Então, vou colocar aqui para vocês uma imagem e vocês vão poder entender exatamente isso. Essa imagem que vocês estão vendo, as duas imagens, elas foram trabalhadas com aberturas mais fechadas e lente mais abertas, né? A gente tem uma foto do lado esquerdo, onde foi feito com um f5, que é uma abertura intermediária, e uma lente 23. E aí, por estar muito perto desse objeto, no caso o cantor com o microfone na mão, a gente conseguiu nitidez nele, ou foco nesse primeiro plano, e o foco no segundo plano dos noivos beijando. O legal dessa imagem é que a gente tem ali no fundo uma imagem no telão que já está no terceiro plano, na terceira camada, fazendo com o dedo um sinal de silêncio. E ao mesmo tempo a gente tem aí o cantor gritando, né, soltando ali a voz, e essas duas coisas dão força para essa imagem. Já do lado direito a gente tem o foco, e aqui é legal falar porque o foco ele está cravado no meio, né, que é nessa parte dessa emoção, a emoção da noiva com essa gargalhada. A gente tem a emoção do sorriso, o primeiro plano o abraço do noivo ali com a mãe, e no terceiro plano uma madrinha secando a lágrima. Então essa foto também se transforma muito numa foto muito forte. Essa outra imagem que vocês vão ver agora, inclusive a anterior também, e essas duas fotos foram premiadas, tá? São fotos onde a gente consegue mostrar aqui toda uma história, né? Que é a história das pessoas trabalhando, fazendo a limpeza ali no canto da esquerda, e todo mundo já ali cansado, meio fim de festa, dando aquela cochilada, dando aquela descansada. Essas próximas imagens são bem legais, porque a gente vai conseguir ver a mesma imagem com lentes, e no caso algumas com lentes diferentes, e outras com aberturas diferentes. E o porquê utilizar uma e utilizar a outra. Aqui a gente tem um retrato feito com um f4 e uma outra com f1.2. E aí a imagem ela transmite para a gente esse borradinho de fundo, né? Então quando a gente coloca ali uma lente 56 com f4 e a mesma lente com f1.2, a abertura é muito maior, a gente começa a ter esse borrado, esse desfoque aí no fundo. Olha só que interessante essa próxima imagem também. Olha como o fundo fica tão borrado que ele acaba virando uma única textura. Legal, legal tudo isso, mas para que serve, né? Então, para que serve a profundidade de campo? Então, vamos levar em consideração que a gente foi viajar, e aí nós estamos viajando, nós fomos, sei lá, para Paris, numas montanhas, em algum lugar desse tipo, e eu quero fazer uma foto desta paisagem, e eu quero me incluir nessa imagem, mas eu quero que mostre tudo, porque eu não quero ver a Torre Eiffel toda borrada, eu quero ver a Torre Eiffel focada. Então, na hora de fazer a foto, eu já vou priorizar no meu equipamento a abertura, e uma abertura mais fechada, para que eu possa ter mais profundidade de campo e mais coisas focadas, né. Então, eu vou ter mais foco do começo ao fim dessa imagem. A imagem da sua esquerda é um retrato, e aí eu achei muito mais interessante fotografar
essa dama, né, de um casamento, e não deixar os galhos aparentes. Então eu usei uma abertura uma coisa bem aberta, um f2, uma lente bem aberta, e do lado direito já foi ao contrário, a gente usou aqui um f mais fechado para a gente ter mais nitidez, e eu coloquei o foco lá atrás. Então eu consigo com isso levar o meu olhar exatamente para aquilo que eu quero. Então eu quero que todo mundo dê atenção para esse rapaz assoviando lá no fundo, e a madrinha e o padrinho mais ali do lado, né, dando risada e batendo palma e curtindo esse momento. E com isso, eu acho que a gente praticamente vai terminando este assunto, que é um assunto básico que todos já devem dominar, mas se alguém aqui ainda não domina esse assunto, fica legal, porque agora vocês já vão poder treinar e utilizar isso como uma ferramenta de foco e de ponto de interesse. Legal? Se vocês gostaram, já sabem, dá um like, curte aí o canal, e nós vamos colocar outros assuntos básicos no canal aqui com o nome de Basicão. Então, já se inscreve aí para não deixar de perder esses novos assuntos que nós vamos postar, e aí vocês vão ficando atualizados de todos os vídeos que forem postados aqui. Legal? Muito obrigado por acompanhar e até a próxima. Valeu!